Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estar iniciando o vídeo da lição 7 do tema O Jesus Surpreendente. O texto que nós vamos estar lendo está em Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 24, que diz o seguinte: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Bem, Jesus, segundo o seu costume, era o costume de Jesus fazer isso, conforme a gente vê no versículo 16, e é interessante como o médico Lucas, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, ele gosta de ressaltar isso. Jesus, desde criança, ainda com seus pais, ele adquiriu o costume de ir à sinagoga. A sinagoga era o lugar onde o judeu se reuniu para suas práticas religiosas. Então Jesus, ele estava na sinagoga de Nazaré, sua cidade natal, nesse dia, nesse momento, nessa narrativa aqui. E foi dado a Jesus o rolo, o livro para ele ler, e ele abriu o livro e leu em Isaías, que está no capítulo 61 do versículo 1. Jesus, depois de ler, o texto diz que todos ficaram esperando a homilia, ou seja, a pregação, o que Jesus iria transmitir a partir daquele texto que ele havia lido. E diz o texto que todos ficaram maravilhados pela bela pregação que saía da boca dele. E Jesus, terminando tudo, ele faz uma aplicação daquele texto e ele diz que hoje se cumpriu essa profecia que está escrita. Ou seja, Jesus afirmou aos seus ouvintes que estavam na sinagoga que aquela profecia de Isaías estava se cumprindo na sua pessoa, na pessoa de Jesus. E parece-me que pela leitura, como nós podemos constatar, que as pessoas não aceitaram muito aquilo, não gostaram de ouvir aquilo, ficaram indagando: quem era aquele homem? Porventura não era ele o filho do carpinteiro? Não era o Jesus, aquele menino que cresceu nos vilarejos de Nazaré, brincando junto com seus filhos, suas crianças? Não era ele muito conhecido por aquele povo? Como, pois, Jesus vai dizer um negócio desse de que nele se cumpriu a profecia de Isaías? Então o povo não aceitou, não concordou com aquela aplicação da pregação de Jesus. E é aqui que eu gostaria que nós hoje pudéssemos tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas como discípulos de Jesus. A primeira lição é que muitas vezes as maiores barreiras do Evangelho serão entre os nossos familiares. Sim, muitas vezes as maiores barreiras que se levantarão em nossas vidas vêm exatamente daqueles mais próximos, entre os nossos familiares. Na Galiléia, Jesus ele foi muito aceito. Todos reconheciam seus sinais e ensinamentos, como diz no versículo 14 e 15. Muito bem recebido lá na Galiléia. Mas quando chegou em Nazaré, onde ele havia crescido, onde as pessoas pareciam não aceitarem que aquele molequinho, aquele carpinteirinho, filho do carpinteiro, filho de José, que os seus irmãos estavam no meio deles, eles não aceitavam aquilo que Jesus acabara de afirmar. Como pode esse molequinho que nós vimos crescer aqui agora se dizer que ele é aquele ao qual o profeta se refere? Eles não aceitaram aquilo, ao ponto, como nós vemos no versículo 29, de eles praticamente levarem Jesus à morte. Eles tentaram matar Jesus a pedras, apedrejado, arrastando-o para fora da cidade, os seus próprios conterrâneos. Muitas vezes em nossa vida cristã, muitos adversários se levantarão, muitos terão dificuldade de reconhecer que em Cristo agora somos
uma nova criatura. Muitos nos criticarão, seremos criticados por muitos, seremos questionados por muitos. Ué, não é esse aquele que fazia isso ou que fazia aquilo? Não é esse aquele que vivia desse jeito ou fazia daquele jeito? E agora esse vem dar uma de santinho para cima de nós, vem dar uma de crente. Eu já ouvi isso muito no início da minha fé. Muitos me acusavam de hipocrisia. Ah, tu não fazia isso, tu não era desse jeito. E certamente, se você ainda não foi criticado, se você ainda não foi rejeitado, ou não falaram isso a você, certamente ainda falarão. Muitos não aceitam, muitos não concordam que Jesus ele pode trazer, pode fazer maravilhas em nossas vidas. Enfrentamos e enfrentaremos esse tipo de dificuldade na nossa caminhada em Cristo. Portanto, se prepare. É importante lembrar que o nosso mestre, o surpreendente Jesus, também enfrentou essa dificuldade. Portanto, tenha força para superar, persevere, continue firme, que essas dificuldades não sejam um empecilho para a sua caminhada em Cristo, não seja um motivo para o seu desânimo, para você deixar de perseverar. Continue firme. Eu digo para a nossa tristeza, mas não para nosso desânimo. Isso na maioria das vezes acontece exatamente com as pessoas mais próximas. E foi isso que Jesus fez lembrar. Jesus lembrou disso, ele falou para os seus ouvintes: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continua Jesus: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Versículos 23 e 24. Portanto, mesmo que haja esse tipo de adversidade na nossa caminhada em Cristo, mesmo que haja rejeição pelos mais próximos, não desista, fique firme, continue firme na sua caminhada, tendo como referência Jesus. Meus irmãos, Jesus enfrentou isso. Portanto, supere se esse tipo de dificuldade tem chegado à sua vida. Continue firme se esse tipo de dificuldade tem chegado à sua vida. Não desista. Não desista, mas continue firme. A segunda lição é que Deus, Ele sempre agirá com graça e misericórdia com todos que o aceitarem. Deus sempre agirá com graça e misericórdia a todos que o aceitarem. Mesmo que haja dureza de coração por parte de alguns, ainda assim, Deus agirá com graça e com misericórdia. Jesus, ele mostra como Deus ofereceu socorro à viúva de Serepta, lá na região de Sidom. Alguém que não fazia parte da nação de Israel. Isso porque a nação estava de coração endurecido, não atendendo à voz do profeta Elias, que os chamava ao arrependimento, para que eles voltassem a fazer a vontade do Senhor. Ao invés de eles ouvirem a voz do profeta, eles rejeitaram, eles perseguiram, tornando-se assim ele um fugitivo. O mesmo também aconteceu com o discípulo de Elias, com Eliseu, com o profeta Eliseu, que foi enviado para curar Naamã, um sírio também fora da região de Israel, um gentio também. O povo, ele não gostou de ouvir isso, ele reagiu com indignação, ele não gostou de ouvir aquilo que Jesus acabara de afirmar, e eles reagiram com indignação. Provavelmente eles pensaram: quem é esse carpinteirinho, filho de José, que ele pensa para falar assim conosco? Quem ele pensa que é para falar assim conosco? E enfurecidos, de corações duros, rejeitando, resistindo à palavra de Jesus, eles arrastaram Jesus para o apedrejar. Muitas vezes aquilo que Deus fez em nós, está fazendo através de nós por meio de Jesus, vai incomodar muita gente,
vai deixar muita gente também da mesma forma como reagiram os nazarenos. Aquilo que pregamos e vivemos vai muitas vezes confrontar essa sociedade corrupta, essa sociedade hipócrita, cujos valores morais, éticos estão totalmente distorcidos da verdade. Quando falamos a verdade, quando nós falamos dos valores celestiais, dos valores que nós encontramos na palavra de Deus, nós somos rejeitados, confrontados, somos intimidados muitas vezes por causa dos valores corrompidos dessa sociedade. Mas precisamos lembrar que nosso Deus, ele é misericordioso e que mesmo no meio de uma geração, de uma nação, de um povo tão corrupto, há pessoas que podem sim aceitar o Evangelho. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Portanto, não desista. O nosso Deus, ele quer oferecer um Evangelho restaurador, que vai promover restauração no coração e na mente dessas pessoas, como aconteceu comigo. Outra coisa importante é que mesmo que haja perseguição, como houve com Jesus, Deus sempre nos dará o livramento. Deus sempre nos dará o livramento, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com alguns discípulos, como aconteceu com alguns profetas. Mas ainda que não haja esse livramento, ainda que nós sejamos mortos por causa do Evangelho, como foram também alguns mártires da igreja, ainda assim precisamos nos lembrar, Deus é conosco, e Deus tem nos prometido um maravilhoso galardão que vai além desse mundo que é passageiro. Precisamos lembrar das promessas de Deus para que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada em Cristo, na nossa vida em Cristo, na nossa pregação do Evangelho. Continue firmes. Lembre-se de que Deus é misericordioso e Ele começou uma obra em nós, Ele fez algo maravilhoso em nós e Ele quer fazer através de nós. Então confie que Ele é misericordioso para salvar, para restaurar pessoas, até mesmo aqueles que resistem ao seu Evangelho. Portanto, não desista, continue firme. Essa é a segunda lição. Enfim, irmãos, como está a sua caminhada em Cristo? Como tem sido a sua vida em Cristo? Você tem sido perseguido ou perseguida? Você tem sido rejeitado ou rejeitada por causa do Evangelho? Isso tem acontecido com você? Não se desanime. Não desista da caminhada. As pessoas mais próximas, elas têm sido as mais difíceis. Elas têm sido os maiores problemas na sua caminhada em Cristo. Olhe para o que aconteceu com o seu mestre, com esse Jesus surpreendente, em como ele, por amor, ele suportou todas as perseguições, todas as dificuldades, para que nós pudéssemos receber de Deus a salvação e assim sermos participantes com Jesus da glória eterna. Olhe para isso, olhe para o nosso Jesus surpreendente, continue firme em sua caminhada. É esse o propósito dessa sétima aula, de nos fazer refletir nesse Jesus surpreendente, que foi rejeitado pelos seus mais próximos, mas que mesmo assim ele continuou sua missão. É assim conosco, continue firme, mesmo nós tendo dificuldade, talvez entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, que isso não seja motivo de desistirmos, que nós possamos, através dessa lição, dessa sétima lição, ensinar os nossos irmãos em Cristo, ensinar a você que agora está me ouvindo, que você continue firme na sua caminhada, porque assim como Jesus venceu em Cristo, nós também já somos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana, uma maravilhosa aula, em nome de Jesus. Amém.